E a gente está na linha agora com o Gerardo Portela, engenheiro especialista em gerenciamento de riscos e planejamento de emergências, para falar um pouquinho da situação que a gente acompanhou desde ontem no Ninho do Urubu. Gerardo, bom dia, bem-vindo aqui ao CBN Rio. Bom dia, Frederico, e todos aqueles ouvintes que nos escutam pela CBN. É uma satisfação estar com vocês. Bom, Gerardo, depois desse incêndio, portanto, a Prefeitura trouxe essa nota falando das multas, falando que aquele espaço era um espaço de estacionamento, não deveria ter uma edificação ali, nem um container. O que isso significa? O que essas informações que estão surgindo podem representar aí, no que diz respeito a fatores que podem ter indicado e caminhado para esse incêndio? É claro que a gente tem que respeitar o andamento das investigações, uma técnica que visa identificar o que aconteceu para que não se repitam acidentes como esse, e uma de cunho policial para as implicações, né, as consequências para aqueles que permitiram isso acontecer. Entretanto, eu já tenho muita experiência de muitos anos nessa área, e aí eu posso opinar, mediante o que já foi apresentado, que trata-se de uma instalação totalmente irregular, sem condições de ser oferecida para uso, muito provavelmente sem ter passado pelo crivo de um projetista, de um engenheiro, porque há erros muito básicos, como aparentemente não havia número de saídas suficientes, então você está confinando pessoas sem perceber, isso mostra falta de conhecimento técnico. Então, infelizmente, acidentes assim têm acontecido no Brasil em várias magnitudes, né, diferentes, algumas alcançando cidades inteiras, outros grupos importantes, e a gente fica se perguntando como uma coisa dessa pode acontecer, porque como foi relatado aí no começo da matéria, às vezes as condições num local como esse, tido como sonho desses garotos, pode estar pior do que a condição de alguém que está retido por cometer crimes, ilicitudes num centro de recuperação. Como isso pode acontecer, né? Então, eu creio que falta aí um projeto, um trabalho profissional de engenharia para essa construção que foi feita ali, que na verdade foi em cima de um estacionamento, não acompanhou aqueles requisitos de construção, de projeto, que são normais, que o engenheiro percorreria, foi alertado pelas autoridades, na medida do possível, porque as autoridades têm que cuidar da cidade toda, numa esfera estadual, do estado todo, no nacional, do Brasil todo. Então, aquele que gera o risco, ele é o responsável pelas consequências desse risco. Se ele criar contramedidas, salvaguardas, ou seja, botar mais portas, botar um alarme, botar um sistema de detecção, ele está salvaguardando. Caso ele não faça isso e gere o risco, infelizmente as consequências vão chegar às vítimas e também a essas pessoas. Uns pagarão mais, outros menos, mas as consequências virão. O fato de 16 garotos terem conseguido sair e os outros 13 não, pode ter relação direta com a questão de só haver uma saída de emergência, isso que pode ter contribuído diretamente. Se houvesse outras portas ali, a gente poderia estar falando de um incêndio que não teve vítimas. A gente pode presumir isso, Gerardo? Não há dúvida, não há dúvida. O sistema de escape e abandono, seja de um prédio, seja de um estádio de futebol, seja de uma unidade industrial, é o sistema que mais salva vidas. E ele é um sistema simples. Você cria uma rota, você checa se pelo menos assim, no mínimo em torno de 7 metros. Esse é um número de projetista, de engenharia. A cada 7 metros você tem que ter uma opção de saída. Você nunca pode ficar numa situação, quando você analisa um projeto, em que alguém possa ficar olhando para a porta com fogo no meio do caminho. Ou seja, o fogo não pode ficar no meio do caminho para a saída do recinto. Por isso você sempre tem que ter 2 portas, 2 opções para sair. O que precisa ser checado aí pelos investigadores é como era esse plano, se é que havia um plano de escape e abandono, e se o número de portas era compatível com a instalação, com a geometria, com o layout, com o arranjo daquelas salas, aqueles quartos ali, entre aspas. Então, eu creio que tem algo muito maior aí, porque a gente tem passado por grandes tragédias, e como especialista, eu não acredito em coincidências. É claro que
existe uma independência muito grande do que aconteceu lá em Brumadinho e aqui no Rio, em Enchente, mas existem conexões também. Veja que a gente teve um grande alagamento há 2 dias e esse evento colaborou para que tivesse menos gente dormindo ali. Então esse é um ponto que fez diferença. Mas pode ter havido também relação com a questão do ar-condicionado, picos de energia, curto-circuito, que tem se discutido. É crível essa hipótese para você, Gerardo? Exato. Eu levantei primeiro aquela conexão que, digamos, amenizou as consequências do evento, mas essa que você mencionou, ela me parece bastante crível, né? Porque ela observe que a cidade toda está passando por transtornos. Há relatos também de que eles reclamaram de falta de energia. Então, alguém disponibilizou a recuperação do sistema elétrico ali, talvez com alguma precariedade. Observe que um ar-condicionado ele começa a funcionar, ele começa a movimentar a carga, né, na fiação. Então, isso provoca o efeito Joule, que a gente chama, que é o aquecimento natural de tomada, de fios. E esse aquecimento tem uma faixa de normalidade. Se você sobrecarregar, então ao longo das horas da jornada, então começa à noite lá a dormir 10, 11 horas, aí quando chega às 5 da manhã, está no auge, começa também a bater o sol. Tudo isso junto com uma instalação desprotegida, então não tem um disjuntor que vai desarmar quando perceber uma elevação térmica. Tudo isso em conjunto vai fazer que aquele momento, lá por volta das 5 horas da manhã, seja um dos mais prováveis de ocorrer um superaquecimento. Já no final da jornada, cansado, o calor chegando, a máquina já superaquecendo a fiação, que é às vezes uma correção improvisada do que deveria ser. Então, é muito, muito provável que tenha contribuições, sim, do estado de destruição provocado pelo desastre ambiental, né, das chuvas. Mas, mais ainda importante do que isso, só para concluir essa ideia, eu penso que o Brasil ele precisa elevar a sua cultura de segurança. Isso passa por 2 pontos fundamentais. Melhorar a capacidade de percepção de risco, porque eu não acredito que os gestores do Flamengo quisessem ver essa tragédia. Nem o mais ambicioso empreendedor quer uma tragédia como essa. Talvez tenha faltado capacidade de percepção de risco. Essa é uma deficiência do Brasil, que vem desde a escola. Nós costumamos, diante do risco, dizer, vira essa boca para lá, porque a gente tem a superstição de achar que falar do problema, do risco, vai puxar o problema quando é o contrário. Enquanto tivermos essa superstição, nós estaremos sendo alvos fáceis das tragédias. E há outro item, que eu falei que eram 2, então o primeiro é a percepção de risco, que tem que ser desenvolvido desde a escola, desde as crianças, fazendo brigada, sabendo o que é perigoso, o que não é. O segundo item é, mesmo quando há alguma percepção, falta priorização da segurança. E aí entra os valores, a questão dos valores da sociedade, porque às vezes as pessoas olham só para os ganhos, só para os lucros, só para a produção, só para o resultado, e a segurança, apesar de ser ostentada nas declarações como segurança em primeiro lugar, na verdade não é em primeiro lugar, porque as decisões mostram que vamos manter, apesar da prefeitura estar reclamando, vamos manter, apesar do desconforto da falta de luz, de ter que improvisar uma instalação elétrica, vamos manter porque tem outra prioridade, não a segurança. Então, esses 2 itens, percepção de risco e falta de priorização da segurança, vão levar o Brasil a uma sequência de acidentes catastróficos. Isso não é algo que eu esteja falando baseado em profecias, simplesmente, mas é técnica, porque você tem aí desde os anos 70 construções que exigem manutenções ao longo de muitos anos para que sejam preservadas. Mas se a gente não tem essa cultura de segurança, de priorização da segurança e de percepção de risco, aí depois de 30, 40, 50, 60 anos, nós temos elevados caindo, nós temos acidentes em barragens, mesmo nas maiores companhias, mesmo com as autoridades de defesa civil envolvidas, de prefeituras e federais e estaduais. Agora, então, Gerardo, esse cenário é realmente desafiador, mas não é impossível de ser transposto, não. A questão da responsabilização, né? A gente falou aqui no começo que aquele espaço e o Flamengo receberam aproximadamente aí 30 multas, né, por conta das condições inapropriadas.
E por que não se avançou das multas, né? Essas multas, não sabemos se elas foram pagas ou não. Multa tem um efeito apenas simbólico, não tem nenhum efeito pedagógico. A prefeitura pode, de alguma forma, ser responsabilizada por também não ter efetivamente cumprido o fechamento ali daquele espaço, ou os bombeiros. Como é que a gente pode tratar essa questão da responsabilização? A responsabilização são as consequências, né, daquela negligência ao risco de percepção. As autoridades têm um papel muito, muito importante de fiscalizar, né, e se tivesse sido liberado um alvará, as autoridades passam a estar assim, também responsabilizadas, tanto quanto aquele ou até mais que produziu o risco. Mas há de se entender que as autoridades precisam estar olhando uma cidade inteira. Então, desde o gatinho que está em cima da árvore, que alguém pede para tirar, o bombeiro tem que ir lá cuidar disso, e também de uma usina nuclear, que precisa ser aprovado lá para poder operar. E é óbvio que quem cria o risco é que deve ter a tecnologia mais aprofundada. O que as autoridades fazem é perceber que o mínimo não está presente. E esse papel, com todas as dificuldades que a gente sabe que o poder público tem e que a gente sabe que poderia fazer melhor e não faz, nesse caso específico, essas 30 autuações, elas, para mim, elas já falam que um bom fiscal trabalhou, pelo menos, né? Porque alguém lá, porque às vezes você fala como olhando, só pensa lá na autoridade maior, o prefeito, ou o governador, ou o presidente, mas existem aqueles profissionais técnicos que eles conseguem ir lá no meio dessa dificuldade e precariedade e corajosamente registram, para que o nome deles também não sejam envolvidos nessa situação de risco. E isso foi feito. Agora, aquele que gerou risco, diante de 30 autuações, diante de tantas irregularidades, será que ele não teve percepção de risco? Ou será que ele teve a percepção, mas não priorizou? E aí, as imputações penais, né, e as consequências, elas não podem ficar só com as vítimas. Não é uma questão de crucificar, porque, eu não sabia, eu não tenho capacidade, então por que não procurou um engenheiro? Por que não fez um projeto? Né? Então, eu considero que esse quadro mostra um esforço, pelo menos de alguns fiscais, e a prefeitura, como uma organização, de alguma forma fez parte de seu papel, de alguma forma conseguiu, né? Às vezes não consegue, às vezes consegue, mas a responsabilidade maior de quem cria o risco. Imagine que se você tem uma indústria de grande porte com produtos químicos, os bombeiros precisam entender todo aquele processo que às vezes é tecnológico. Não, aquele que gera o risco faz parte da expertise dele gerar as salvaguardas de segurança para aquele risco. E assim funciona a engenharia. Quem não trabalha dessa forma, trabalha amadoristicamente e tem que ser, sim, responsabilizado pelas consequências desse erro grave, que é fazer uma engenharia fora dos padrões técnicos. E essas multas e também o laudo de interdição que havia ali desde 2017 pode agravar ainda mais a questão da culpabilidade do Flamengo, portanto, não ter cumprido todas essas inspeções, verificações que foram feitas. Isso também pode acabar trazendo uma culpa maior, um prejuízo maior para o Flamengo? Sim, mas eu penso que algumas autoridades aí, o Ministério Público já tem se manifestado. A pergunta que eu gostaria de fazer, né, para esses gestores, nós estamos agora falando desse acidente, né, do Flamengo. O que nós estamos fazendo agora? Por que nós estamos aqui? Para fazer a prevenção dos acidentes no Vasco, no Fluminense, no Corinthians, porque o que aconteceu no Flamengo não tem mais como fazer. Então, nada para evitar. Já aconteceu. Então, nós temos que fazer, dar a atenção certa no tempo certo. Se o Brasil tem uma deficiência de percepção de risco, precisamos elevar isso com urgência, porque as pessoas estão, às vezes, passando da conta por falta de perceber o risco. E aí elas vão ser penalizadas. Mas antigamente fazia e não era preso. Uma hora, como se diz na gíria, a casa cai, né? Quando não pega fogo, quando não acontece uma tragédia. E eu acho que o Brasil precisa mudar nessa área.
as consequências elas virão naturalmente, mas acima de tudo, não adianta a gente querer resolver isso por decreto, tipo, aumentar a rigor da lei e as pessoas tentarem encontrar lacuna para fugir dessa lei, aumentar a fiscalização, ficar aquele clima de conflito. Não. A gente tem que aumentar a percepção de risco, porque quando as pessoas entenderem que não é bom para o Flamengo ou para qualquer clube uma tragédia como essa, eles não vão deixar de fazer o mínimo. E se fizerem, saberão que serão punidos na forma da lei. Então, eu penso que é um problema maior, que tem que ser enfrentado, começando pelo governo federal, estadual, na parte de educação municipal também, para que a gente tenha aí, como tem nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, desde as crianças que sabem lidar com os perigos da sua área, com terremoto, com nevasca, com furacões. Então, a gente aqui tem que saber lidar. As nossas crianças na escola precisam aprender a lidar, a alertar os pais sobre questões com relação a encostas, enchentes. A gente tem filmes de pessoas sendo carregadas pela água, a gente tem pessoas tomando choque durante as enchentes por falta de informação, de conhecimento, de percepção do risco. É isso. Gerardo, muito obrigado pela aula que você deu aqui pra gente, pela entrevista, tá bom? Obrigado, Esperamos Frederico. que a gente tenha realmente pelo menos um caráter pedagógico de tudo isso que aconteceu. Bom dia e bom trabalho para você. Tchau, tchau. Muito obrigado, Frederico. Um bom dia para todos. Gerardo Portela, engenheiro especialista em gerenciamento de riscos e planejamento de emergências, que conversou com a gente aqui no CBN Rio sobre a situação do Ninho do Urubu e o que pode ter contribuído para o incêndio que terminou na morte de 10 garotos.